Falávamos sobre a primeira lei da termodinâmica, com alguns exemplos, algumas transformações, sobre a capacidade calorífica. Nessa parte 4, nós vamos abordar uma transformação específica, a transformação adiabática. Então, vocês podem observar que aqui eu tenho uma figura, uma foto, de uma bomba de encher pneu de bicicleta, pode encher bola de futebol, bola de vôlei, e aqui um aerossol. A transformação que acontece, que um gás sofre nesse objeto, nessa bomba, é uma transformação adiabática. O mesmo ocorre aqui com o aerossol. Coisa muito importante, quando você aperta aqui um aerossol, por exemplo, você percebe que esse ar, ele sai o quê? Ele sai quente ou frio? Ele sai frio. E quando a gente utiliza a bomba para encher uma bola, um pneu de uma bicicleta, a gente percebe que esse recipiente aqui, o gás, ele fica quente. Aqui nós temos dois exemplos onde nós podemos localizar uma transformação adiabática. Outros dois exemplos. Quando nós esfregamos uma mão na outra, a transformação adiabática, ela também está presente. Outro exemplo interessante aqui, quando o meteoro ele vem do espaço e ele entra na atmosfera, ele sofre um processo em que ele esquenta, ele inclusive chega a se decompor, e muita gente explica isso de uma forma equivocada. Muita gente afirma que o aquecimento do meteoro ao entrar na atmosfera é em virtude do atrito com o ar. Isso não é verdade. Embora o atrito com o ar esteja presente, mas ele é responsável em torno de 1% do aquecimento. A maior parte se deve, uma grande parte se deve à transformação adiabática. Então a gente tem aqui 4 exemplos de transformações adiabáticas. A bomba de encher pneu de bicicleta, um aerossol, um meteoro entrando na atmosfera. Nós vamos analisar mais adiante esse fenômeno também. E quando você esfrega as mãos, ao esfregar as mãos, você percebe, por exemplo, que a sua mão esquenta. Vamos analisar essas transformações. O que é uma transformação adiabática? Uma transformação adiabática é uma transformação em que não ocorre troca de calor. Então, numa transformação adiabática, a quantidade de calor ela é zero. De que forma pode ocorrer uma transformação adiabática? Uma transformação adiabática ela pode ocorrer de 2 formas. Você pode ter um recipiente termicamente isolado. Então, por exemplo, você tem um gás nesse local aqui, que é o sistema, e esse recipiente ele é termicamente isolado, impedindo que você tenha troca de calor, tanto que o sistema receba calor, quanto que o sistema perca calor. Essa é uma forma. Outra possibilidade é o processo ocorrer tão rapidamente que não dá tempo para trocar calor. Isso é verdade. Se o processo ocorrer muito rápido, não há tempo para que ocorra a troca de calor. Dessa forma, a quantidade de calor é zero. Então, um processo adiabático ele pode ocorrer de 2 formas. Você pode ter um recipiente termicamente isolado, ou esse processo pode ocorrer muito rapidamente. Nós podemos observar aqui, por exemplo, que quando você comprime um gás, por exemplo, aqui, e quando você expande o gás aqui, essas 2 transformações elas são muito rápidas. O mesmo ocorre quando você tem um meteoro colidindo
interagindo com a atmosfera. Ele vai entrar na atmosfera, ele vai atingir uma camada de gás que está na frente dele, e essa compressão é muito rápida. Dessa forma, nós vamos afirmar que é uma transformação adiabática. Por quê? Porque não tem tempo para haver troca de calor. Então, nós já temos aqui a definição de uma transformação adiabática. Processo rápido ou um recipiente termicamente isolado. Existe outro processo em que não ocorre troca de calor, que é o que nós chamamos, por exemplo, de expansão livre. Mas numa expansão livre, não existe troca de calor e o gás não realiza trabalho. Consequentemente, também não sofre variação da energia interna. O que nós vamos analisar agora é um processo adiabático em que existe um trabalho. Então, pode ocorrer uma compressão ou uma expansão. Analisando a primeira lei da termodinâmica, calor igual ΔU mais trabalho, como a quantidade de calor é zero, podemos escrever que o ΔU é igual menos o trabalho. Então, vamos observar essa igualdade. ΔU igual menos o trabalho. Então, se o trabalho é positivo, mais com menos, menos. Então, se o trabalho é positivo, o ΔU é negativo. O que significa isso? O sistema não ganha nem perde calor. Só que ele vai realizar trabalho. De onde ele vai realizar trabalho? De onde ele retira energia para realizar trabalho? Ele vai retirar energia da energia interna. Então, para ele realizar trabalho, ele vai usar um pouco da energia interna que ele tem disponível. Então, numa expansão, nós já podemos observar, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, uma expansão aqui muito rápida, um exemplo aerosol. Se você quiser verificar, é muito simples. Você pode pegar, por exemplo, desodorante desse tipo aerossol e você, quando aperta, você percebe que o gás que sai, ele sai frio. Sai um gás que está mais gelado. Quando esse trabalho é positivo, porque houve uma expansão, o ΔU é negativo. Ou seja, a temperatura diminuiu. Vamos pensar em termos de energia. Se não tem calor, você tem ΔU e trabalho. Se ele realiza trabalho, para a quantidade de calor ser igual a zero, para que essa quantidade seja igual a zero, se você tem um trabalho positivo, o meu ΔU tem que ser negativo para que seja zero. Então, numa expansão, o trabalho é positivo. Consequentemente, o ΔU negativo. Uma compressão ocorre o oposto. Então, numa compressão, o volume diminui e o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, o ΔU deve ser positivo. Então, menos, que você tem mais. Então, quando o trabalho é positivo, o meu ΔU, a minha variação da energia interna, ela é positiva. Ou seja, você comprimiu um gás muito rapidamente, esse gás, ele esquenta. Então, nós temos dois exemplos numa transformação adiabática, numa expansão adiabática e numa compressão adiabática. Nós podemos observar que eu posso esquentar ou esfriar um gás, mesmo sem haver troca de calor. Isso é bem importante quando nós analisamos a primeira lei da termodinâmica. A explicação correta do meteoro, e é bem interessante quando a gente analisa aqui o meteoro, quando o meteoro ele entra na atmosfera, o que ele faz? Ele comprime camadas de gás atmosférico que estão na frente dele. Essa compressão é muito rápida, então o que acontece com o gás? O gás que está na frente do meteoro, ele é comprimido muito rapidamente, e aí ele esquenta. A partir do momento que ele esquentou, aí ocorre uma troca de calor entre esse gás que é quente e o meteoro, e aí o meteoro também esquenta. Nas laterais do meteoro, nós até poderíamos falar em atrito, mas como eu falei no início do vídeo,
entre esse atrito, entre aspas, ele é responsável por cerca de 1% do aquecimento do meteoro. A maior parte se deve à compressão adiabática entre o meteoro, que o meteoro faz, aliás, com a camada de gás que está na frente dele. E aí esse gás esquenta, consequentemente ele esquenta, quando ele está quente vai haver troca de calor. Então, para revisarmos, você tem um meteoro, ele atingiu a atmosfera, comprime rapidamente o ar que está na frente dele, esse ar esquentou e vai trocar calor. A mesma coisa acontece com a mão. Quando você esfrega uma mão na outra, você tem uma transformação adiabática. E depois você tem um processo de troca de calor. Quando a gente analisa um processo termodinâmico, seja ele expansão, compressão, nós podemos representar essa transformação num gráfico. Num gráfico, pressão pelo volume, por exemplo. Então, nesse vídeo, eu vou explicar como calcular, como analisar uma expansão quase estática adiabática. O que é isso? Quando a gente observa esse recipiente aqui, nós vamos imaginar que vai haver uma expansão e você tem pequenos elementos de trabalho, dW, de forma que nesses intervalos a pressão ela é constante. Então, eu vou imaginar que vai ter uma transformação adiabática, mas eu vou pensar em pequenos processos, em que cada processo você tenha um elemento dW, que nós já calculamos, pois dW é igual a PdV. Muito bem. Numa expansão adiabática, então nós temos aqui um gasinho de 1 para 2, do estado 1 para o estado 2. Nós representamos graficamente a transformação adiabática por meio de duas isotermas. Então nós temos uma isoterma aqui, temperatura 1, e outra isoterma aqui, temperatura 2. A temperatura ao longo dessa isoterma é T1 e dessa isoterma é T2. Então nós vamos... A transformação adiabática é um gráfico que relaciona, ele vai sair desse T1 até o T2. É uma expansão adiabática. Quando nós temos uma expansão adiabática, qual é o nosso objetivo agora? Conseguir calcular o trabalho nessa expansão adiabática. O que nós temos? Nós temos, já nas aulas anteriores, que dQ é igual a du mais dW. Isso é zero numa transformação adiabática. No vídeo da parte 3, nós observamos que dQ é igual a du, em que o du ele pode ser dado por CV dt. Então, o du, que nós analisamos isso lá na parte 3, é CV, capacidade calorífica a volume constante, vezes dt. Então, no lugar desse du, eu vou escrever dt. Então, agora, numa transformação adiabática, nós temos du mais dw é zero. No lugar de du, cv dt. E dw, como nós já estudamos isso anteriormente, pdv, tudo isso é zero. Mas P, lembrem da Lei Geral dos Gases Perfeitos. P, V igual a nRT. Então, podemos escrever essa equação como sendo C sobre V, CV, aliás, dt, mais nRT sobre V, dV é igual a zero. Então, o objetivo é buscar alguma relação matemática, além de calcular o trabalho, numa transformação adiabática. Então, nós temos CV dt mais nRT dV dt. Podemos escrever também CV dt igual a menos nRT dV sobre V. Se eu dividir o T pelos dois lados e igualar aqui, eu consigo fazer uma operação daqui para cá, somar dos dois lados, né, por esse termo, eu chego que dt sobre T
mais NR sobre CV vezes dV sobre V é zero. Então, dt sobre T mais NR sobre CV dV V é igual a zero. Mas aí a gente vai lembrar que na aula anterior nós escrevemos CP menos CV igual a NR. Então eu vou substituir no lugar de NR aqui por CV, NR é CP menos CV sobre CV. CP por CV menos CV por CV é 1. Então nós podemos escrever esse NR por CV como sendo CP por CV menos 1. Na transformação adiabática, a razão entre a capacidade calorífica, a pressão constante, sobre a capacidade calorífica, volume constante, é dada por gama. Então, esse gama que vai aparecer bastante daqui para frente, nada mais é do que a capacidade calorífica, a pressão constante, dividido pela capacidade calorífica, a volume constante. Então, ao invés de NR sobre CV, vamos escrever gama menos 1. E aí, a nossa equação tem a seguinte forma: dt sobre T mais gama menos 1, dV sobre V é igual a zero. E aí podemos resolver isso. A integral de gama menos 1 dV sobre V é igual a integral de menos dt sobre T. Gama menos 1 é constante, dV sobre V e menos dt sobre T, as integrais são conhecidas. Então, temos ln de V menos ln de T mais uma constante. Podemos escrever esse resultado também de outra forma. ln, lembra das propriedades dos logaritmos? Eu posso escrever isso também como sendo ln de V elevado a gama menos 1 mais ln de T mais ln de T igual a uma constante. Da propriedade dos logaritmos, a soma dos logaritmos é a mesma coisa que o logaritmo da multiplicação desses termos. Então, eu posso escrever ln de V gama menos 1 mais ln de T exatamente igual a ln de V gama menos 1 vezes T, igual a uma constante. Se o logaritmo é uma constante, o que está dentro também será constante. Então, nós temos a primeira relação matemática em uma transformação adiabática. Temperatura vezes V elevado a gama menos 1 é sempre constante. Esse é o primeiro resultado que nós vamos obter numa transformação adiabática. A temperatura em Kelvin vezes o volume elevado a gama menos 1, o volume elevado a gama menos 1, é sempre uma constante. Podemos também lembrar da lei geral dos gases perfeitos, PV igual a nRT. PV igual a nR, mas eu posso escrever T como sendo K2 dividido por V gama menos 1. E eu posso escrever também PV V gama menos 1 igual a nRK2. Isso aqui também é constante, que eu vou chamar de K3. PV vezes V gama menos 1 é a mesma coisa que PV gama. Então, nós temos o segundo resultado importante numa transformação adiabática. PV elevado a gama também é uma constante. Então, o primeiro resultado, TV elevado a gama menos 1, é constante. E o segundo, PV elevado a gama, também é uma constante. Por último, vamos calcular o trabalho. E aqui eu vou mostrar, nesse vídeo, duas formas para você calcular o trabalho. Numa transformação adiabática, nós já vimos que dW igual a menos du. dW igual menos du, mais du é CV dt. Então, agora nós podemos calcular o trabalho como sendo integral dW igual a menos integral CV dt. CV é constante, menos CV para fora,
A integral dw, a integral dt vai ser t, aplicado em T2 e T1. Então, o trabalho pode ser escrito menos CV, T2 menos T1. Podemos também escrever como sendo trabalho igual CV, T1 menos T2. Aqui nós já teríamos um resultado para o trabalho. Se você tem a temperatura inicial, a temperatura final e o CV, capacidade calorífica, volume constante, você já consegue calcular o trabalho. Entretanto, eu posso escrever isso de outra forma, pensando naquele gama. Então, eu vou escrever CV, no lugar de T1, eu vou escrever P1V1 sobre NR, menos, no lugar do T2, P2V2 sobre NR. NR é igual nos dois termos, eu tenho então que W é igual CV sobre NR, P1V1 menos P2V2. Vamos lembrar que NR é a mesma coisa que CP menos CV. Esse assunto está na parte 3, no outro vídeo. Então, o trabalho é igual CV, no lugar de NR eu vou escrever CP menos CV, abre parênteses, P1V1 menos P2V2. Vamos lembrar, pessoal, que CP sobre CV é gama. CV sobre CV é 1. Então, podemos escrever isso como o trabalho numa expansão adiabática, você pode usar também compressão, é dado por P1V1 menos P2V2, gama menos 1. Vou fornecer um exemplo. Esse exemplo também está na nossa lista de exercícios, só muda um pouco, só muda os valores. Exemplo. O gráfico a seguir mostra uma expansão adiabática sofrida por um gás. Então, quando a gente fala do gás, você tem esse valor, esse gama. Então, esse gama é a razão entre a capacidade calorífica a pressão constante pela capacidade calorífica a volume constante. Vamos relembrar que a capacidade calorífica a pressão constante ela é maior do que a capacidade calorífica a volume constante. A temperatura do gás em A é igual a 27 graus Celsius. Primeira coisa aqui é transformar em Kelvin. A. Determine a pressão final e a temperatura final do gás. B. Determine o trabalho realizado pelo gás na expansão AB. Aqui nós queremos a pressão final, temperatura final e o trabalho. Vamos observar que nós temos 3 equações. TV, gama menos 1, é constante. PV, gama é constante, e o trabalho, nós podemos utilizar essa equação ou a anterior. Vamos resolver então. Letra A, dados. Temperatura do A, 27 graus Celsius, isso é igual a 300 Kelvin. E vamos calcular inicialmente a pressão. Vimos que a pressão vezes V elevado a gama é uma constante. Então, podemos escrever PA, VA elevado a gama é igual a PB, VB elevado a gama. Nós queremos calcular o PB. Vamos isolar esse PB. Se eu isolar o PB, eu tenho PA vezes VA sobre VB elevado a gama. Substituindo, PA, pressão do A, 3. Volume do A, 4. Volume do B, 6, elevado a 1,4. Aí você pode questionar, professor, mas a pressão aqui, ela está em ATM e o volume está em litros. Poderia usar o sistema internacional? Sim, poderia. Mas esse volume e esse volume, eles têm a mesma unidade. Então, quando você vai transformar de litros para metros cúbicos, você terá 10 a menos 3 aqui, 10 a menos 3 aqui. Vai cancelar. E a pressão, se eu utilizar em ATM, o resultado será em ATM. Então, o resultado desse cálculo, a pressão em B, 1,7 ATM. Então, percebam que numa expansão adiabática, o que ocorre com o gás numa expansão adiabática? A temperatura tem que diminuir. Mas a pressão também diminui. Percebam que a pressão ela foi de 3 para 1,7. Então, numa
expansão adiabática, você tem uma diminuição de pressão. Vamos também calcular a temperatura final do gás, utilizando a equação TV gama menos 1, é uma constante. Então eu posso escrever TB VB gama menos 1 igual TA VA gama menos 1. Isolando TB, eu tenho TA VA sobre VB gama menos 1, a temperatura em A 300, volume 4 e 6 elevado a 0,4. O resultado disso, 255,1. Ou seja, numa expansão, nós podemos observar aqui no cálculo, e isso está de acordo com o que falamos anteriormente, numa expansão, de onde vem a energia para ocorrer a expansão? Essa energia, ela vem da diminuição da energia interna. Então, a temperatura do gás, que era 300, diminuiu 255. Além disso, a pressão também diminui. A letra B pede para a gente calcular o trabalho. Nós temos PV menos P1V1 menos P2V2, gama menos 1. Entretanto, o trabalho nós utilizamos em Joule. Então, temos que ter essas unidades no sistema internacional. Então, a pressão não é mais ATM, Pascal ou Newton por metro quadrado, e o volume nós não utilizaremos mais em litros, mas sim em metros cúbicos. Então, a pressão 3 vezes 10 na 5, 1 ATM 10 na 5 Pascal, 1 litro 10 na menos 3 metros cúbicos. Volume 4 vezes 10 na menos 3, pressão 2, 1,7 vezes 10 na 5, calculamos essa pressão, né? E essa pressão anteriormente, e o volume 2, 6 vezes 10 a menos 3, dividido por gama menos 1. O resultado desse cálculo, 450 Joule. Numa expansão, o trabalho é positivo. Outra forma de calcular o trabalho, para a gente encerrar esse vídeo, nós podemos utilizar o seguinte resultado que nós obtivemos anteriormente. PV, PF, VF, gama igual PI, VI, gama. Eu posso, o PI e o VI, eles já foram definidos no problema. Então, a partir do momento que eles foram definidos no problema, a pressão final depende do volume final. Então, a pressão é uma função do volume. E ela se apresenta de que forma? Pressão em função do volume é igual PI, VI, elevado a gama, sobre V, gama. Esse V elevado a gama é o volume final. O trabalho, nós já vimos anteriormente, que o trabalho é dado pela integral de PDV, cujos limites de integração são o volume inicial e o volume final. Essa pressão ela depende do volume. E ela tem qual formato? O formato é esse aqui, que está aqui em cima. PI, VI elevado a gama dividido por V elevado a gama dV. Mas PI e VI elevado a gama são constantes, pois já foram definidos no problema. Então, eles saem aqui. E a integral fica 1 sobre V elevado a gama ou V elevado a menos gama. Então, esse trabalho vai ser dado por PI e VI elevado a gama, integral V elevado a menos gama dV. PI e VI elevado a gama, a integral de V elevado a menos gama é 1 sobre menos gama mais 1, vezes V elevado a menos gama mais 1, aplicado em VF em VI. Eu posso escrever essa relação de que forma? Essa relação matemática aqui. PI, VI elevado a gama, menos, dividido por menos gama mais 1, VF elevado a menos gama mais 1, menos VI elevado a menos gama mais 1. Então, essa equação matemática também permite calcular o trabalho. Utilizando os resultados do exemplo anterior, eu substituí aqui e encontrei também o trabalho igual a 450 joules. Então, para calcular o trabalho, você pode utilizar essa equação, que
que ela é o resultado dessa integração P-TV, você também pode utilizar essa equação que nós obtivemos, ou até mesmo essa equação. Isso depende dos dados que você tem disponível no problema. Então, isso é bem importante. Numa transformação adiabática, para nós terminarmos o vídeo, TV elevado a gama menos 1 é constante, PV elevado a gama é constante. O trabalho pode ser dado por 3 formas diferentes.